Cultura Geral. Apoio. UniBH. Aqui, sua nota do Enem vale mais. Inscreva-se em unibh.br/Enem. Caixa de Assistência OAB Nova Lima. Caminho seguro para os advogados de Minas Gerais. Olá, sejam todos muito bem-vindos ao Cultura Geral. É sempre um prazer fazer o Cultura Geral aqui na TV Banqueta e agora também na Rádio Cultura de Curitiba. A gente com essa parceria super legal, super informativa, e eu acho que é isso mesmo. A gente tem que buscar os caminhos da informação com qualidade, e nada melhor do que trazer aqui um grande companheiro antigo aqui do programa, está desde o início do programa, né? E a gente tem evoluído ao longo desse tempo, não só com esse período da pandemia, a gente tem evoluído também nessa questão intelectual, que é buscar, de fato, quem tem o que dizer, e preocupado também, como estamos, com a nossa democracia de baixa incidência, o que tem sido dito muito aqui no programa, né? Mas, de qualquer forma, é necessário discutir tudo isso, porque a gente está vivendo um momento de insegurança jurídica muito grande. Professor Alexandre Melo Franco Bahia, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação aqui no Cultura Geral, constitucionalista de ponta. Seja muito bem-vindo mais uma vez para a gente discutir um pouco essas questões do STF, dessas decisões. Mais uma vez, né, desde o início a gente tem falado da Lava Jato, e o que a gente falava lá atrás está se revelando agora, né? Seja muito bem-vindo mais uma vez, e é um prazer te receber aqui na Rádio Cultura de Curitiba e na TV Banqueta também. Obrigado, Betão. Muito bom estar aqui de volta depois de muito tempo. E, infelizmente, ver que, desde a última vez que a gente estava aí conversando, aquilo que a gente mais temia acabou acontecendo, né? E, somado a isso, essa situação agora de pandemia, que parece não passar, mas que justamente é agravada por esses problemas, né? Pelos problemas institucionais da nossa democracia. Alexandre, eu queria te perguntar como que a gente pode entender essa decisão do STF de suspensão do ex-juiz Sérgio Moro e essa situação toda que foi colocada ali pelo ministro Gilmar Mendes, né? Nós já tínhamos discutido isso, né, à luz do direito, e é técnico a coisa, não é? Agora que as pessoas estão vendo que a discussão era técnica, não era... Apesar da gente ter uma visão mais progressista, mas a conversa é técnica, né? Como é que a gente pode analisar isso? É interessante a gente lembrar que esse é um habeas corpus o habeas corpus que foi julgado pela segunda turma do STF agora, ele já está para julgamento no Supremo há muito tempo. E está parado ali pelo menos desde 2018, quando o ministro Gilmar Mendes pediu vista, e inclusive já tinha um voto contrário ali do ministro Fachin e da própria Mendes Carmeluz, que aí mudou de opinião agora, né? Mas, ou seja, essa não é uma questão que surge agora, ela surge já há um bom tempo, e que foi trazida agora para julgamento justamente pelo fato daquela outra decisão que o ministro Fachin deu, de considerar que a Vara de Curitiba era incompetente para as ações envolvendo o ex-presidente Lula, e o Fachin, então, entendia que todas as demais ações envolvendo o juiz Moro e o Lula como réu, faria com que esses processos todos se extinguissem. E aí o Gilmar Mendes disse que não, que essa questão desse caso, que já tinha inclusive começado o julgamento, tinha que ser finalizado, né? Eu acho que é importante a gente então localizar que não foi que se tirou isso do nada, a decisão ela veio em decorrência, foi antecipada em decorrência dessa outra decisão do ministro Fachin sobre a questão da competência. E que as questões que foram colocadas ali pelos advogados do ex-presidente Lula, originalmente, elas não dizem respeito àqueles áudios entre o Moro e os procuradores da Lava Jato, apesar de que depois que esses áudios vieram à tona, a defesa até pediu para incluir essa questão, mas a decisão que os três ministros, né, o Gilmar, o Lewandowski e a Carmen Lúcia, dão pela concessão do habeas corpus, eles insistem o tempo todo de que eles não estão considerando, inclusive, esses áudios, porque esses áudios ainda há uma discussão se eles podem ou não servir
né? Para a defesa, eu até entendo que sim, mas as questões que foram levantadas para dar esse habeas corpus foram todas em cima de questões processuais e muito objetivas, coisas que já havia, inclusive, provas nos autos para demonstrar a falta de imparcialidade do juiz nesse caso. O professor, eu queria também, já emendando aí, nessa situação, por que às vezes a gente está aqui na televisão, está no rádio, né, está nas redes sociais, e a gente está fazendo discussões técnicas aí, a gente está falando agora mesmo, o programa vai fazer 6 anos e a gente está sempre discutindo as mesmas coisas, porque é violado sempre as garantias fundamentais. Por que demora a se decidir tanto? Nós podemos entender também que o STF é um órgão, apesar de ser jurídico, mas ele também é político, porque ele tem indicações, né? Como que a gente pode trazer isso à luz dentro disso que a gente discute, professor? Esse poder que muitas vezes os ministros têm, principalmente o relator, né, aquele que é designado como relator, ou o próprio presidente do STF também, esse poder que eles têm de meio que ditar a pauta do tribunal, né, adiantar alguns casos, retardar outros, isso não é só o STF, todos os tribunais têm esse tipo de possibilidade. Basta a gente pensar, por exemplo, na rapidez com que o recurso dado das condenações da primeira instância, nesse mesmo caso, foram apreciados pela segunda instância, né, pelo TRF4, que normalmente esses recursos demoram pelo menos 2, 3 anos para serem julgados, e nesse caso foi julgado em 6 meses, né? Coincidentemente ou não, há tempo de, portanto, com a condenação em segunda instância, tornar o réu inelegível e ele não poder participar das eleições de 2018. Então, o que a gente percebe é que, por parte dos tribunais em geral, esse tipo de possibilidade de ditar a pauta é algo muito ruim, né? No caso da questão da presunção de inocência mesmo, que foi uma vez condenado em segunda instância, né? Havia aquela discussão se condenado em segunda instância automaticamente a pessoa poderia já iniciar o cumprimento da pena, né? E o STF tinha alguns habeas corpus para julgar e algumas ações de controle concentrado, 3 ADCs, né, 3 ações declaratórias de constitucionalidade. Ao invés de colocar as ADCs para serem julgadas, em que provavelmente, como acabou acontecendo logo depois, o STF acabou entendendo que não poderia haver prisão após decisão em segunda instância, essas ações foram colocadas de lado pela presidente do STF na época e foram colocados para ser julgados habeas corpus, entre os quais o próprio habeas corpus do ex-presidente Lula, um outro, né? Em que o STF acabou, naquele momento, dizendo que, de fato, ele não poderia se candidatar e também que ele deveria já iniciar o cumprimento da pena. Passada a eleição, o STF desengaveta essas 3 ações e julga, em 2019, julgou essas 3 ações para dizer o que ele sempre tinha dito antes dessas decisões do ano anterior, que a pessoa só pode ser presa depois do trânsito em julgado da decisão. Então, esse tipo de liberdade aí com a ordem do julgamento dos casos acaba gerando essas impressões. A gente não tem como afirmar com certeza, né, as coisas, mas tem algumas coisas aí que parecem muito ruins se a gente imagina, então, que um tribunal deva ter uma posição de imparcialidade, principalmente em questões de alta indagação política como essas. Eu entrevistei aqui o professor Tiago Arruda, que tem um livro que fala sobre justiça e neoliberalismo. Dentro desse conceito que ele estabelece, ele traz elementos, né, de decisões e tal, como a decisão do Barroso, de aproveitamento econômico do processo, aquela coisa toda. Isso não traz muita insegurança, não, professor, assim, com relação a essas decisões, a esse tipo de influência, esse aproveitamento econômico, essa ideia, né, que ele cunha como neoliberalismo judicial, isso não pode ser uma insegurança jurídica muito grande para as decisões também do Supremo? Não? Claro, porque, afinal de contas,
todos esses argumentos que são extrajurídicos, do tipo impactos econômicos que uma decisão vai ter, ou aquilo que o próprio Barroso também falou na época do julgamento desse habeas corpus, em que foi falada sobre a questão da prisão em segunda instância, dizendo que o STF tinha que ouvir a voz das ruas, né? Todos esses argumentos são questões extrajurídicas, são questões que não deveriam estar no radar aí do tribunal. O tribunal, ele não pode conceder ou negar o direito a uma pessoa pensando em consequências econômicas, sociais, morais, no Ibope que o Supremo vai ter, se a opinião pública vai ficar a favor ou contra, se o mercado vai ficar a favor ou contra, né? A partir do momento que o tribunal passa a julgar assim, você perde a essência do direito, que é a possibilidade de controle a partir das normas. Quer dizer, o que eu posso esperar de um tribunal é que ele julgue de acordo com o direito, não de acordo com o que o mercado, a bolsa, o Ibope, um grande veículo de mídia, enfim. Um Congresso Nacional é um órgão que deve se pautar por aquilo que dita a vontade popular, a má vontade da maioria, etc. Mas um tribunal não, né? Um tribunal ele tem que julgar de acordo com aquilo que é o direito, ainda que a maioria se doa com relação a isso, ele tem que julgar de acordo com aquilo que é o certo, né? Esse tipo de análise econômica do direito, né, que vai submeter o direito a esse tipo de ponderação, acho extremamente problemático e coloca a gente numa situação de insegurança enorme. Você está falando, eu estava pensando aqui também, porque as pessoas, às vezes, dentro de uma democracia, você tem vários entendimentos e as coisas vão acontecendo, né? Mesmo que seja como a nossa, né? Que a gente tem aí lutado, né? Para manter, pelo menos, como diz o Safatli aqui, você manter, pelo menos, o resquício dela que existe, né? Mas como que nós devemos analisar esses ataques, né? Ao judiciário, esses ataques às cortes, inclusive ao STF. Lembrando que a gente pode ter divergência, a gente pode pensar diferente, a gente pode fazer críticas, a gente pode pensar mas ataques vulgares, ataques que não têm procedência, né, democrática, isso está muito longe do que a gente possa tolerar, né, professor? Claro, eu acho que o paralelo que a gente tem que estabelecer com relação a atitudes como esses chamados atos antidemocráticos, que são objeto daquele inquérito, né, relatado pelo Alexandre de Moraes, o paralelo que a gente tem que estabelecer com isso é aquela coisa bizarra que a gente viu acontecendo nos Estados Unidos com a invasão do Capitólio. Ou seja, são atos que não podem ser tolerados numa democracia. A gente tem o direito de fazer críticas aos tribunais, de criticar as decisões, invariavelmente a gente faz isso, né? E não só quem é do direito, eu acho que qualquer pessoa tem a possibilidade de fazer críticas, se equipar aí de argumentos, né? E aí fazer críticas fundamentadas às decisões do STF, ou de qualquer tribunal, ou do Executivo, ou do Legislativo, faz parte da democracia. O que a gente não pode é pedir o fechamento do tribunal, o que a gente não pode querer intervenção militar para depor os ministros, que são coisas que a gente ouviu, né, sendo ditas aí por um deputado federal que acabou sendo preso, agora foi colocado em liberdade provisória, mas esse tipo de chamamento aí a fechar o Congresso, a fechar o STF, a requerer um novo AI-5, isso é absolutamente intolerável numa democracia. Quer dizer, o limite da tolerância no debate público é justamente aquilo que é o contrário daquilo que é o intolerante. O intolerante não pode ser tolerado, né? Se eu permito que uma pessoa que proponha o próprio fim da democracia possa estar aí arregimentando outros, isso causa um dano enorme para a democracia e pode acabar em situações como aquela cena que vai demorar para sair da memória dos americanos, né? Aquela invasão do Capitólio, coisa que a gente parecia que estava vendo alguma reportagem falando sobre algum país, enfim, de democracia de bananas, né? De alguma república de bananas, e não no país que se autoproclama a maior democracia do planeta. Veja, se num país como os Estados Unidos, com toda a estabilidade institucional que eles têm, uma coisa dessas acontece, eu realmente fico muito temeroso
sobre as nossas frágeis instituições, o que pode acontecer se de repente você tem uma decisão que desagrada um grupo radical, né, se eles não vão fazer a mesma coisa, e com consequências muito mais graves. Professor, eu queria entrar em duas searas importantes, que é analisar tecnicamente o que o Sérgio Moro fez e também os procuradores. Eu acho que é fundamental, né, que as pessoas, para restabelecer o bom senso, né, aquelas que, por algum motivo, né, a gente está percebendo agora que as pessoas estão repensando aquilo que apoiaram, aquilo que fizeram, mas, tecnicamente, como que a gente pode esclarecer para essas pessoas o tamanho da mácula que foi deixada, e a gente está vendo isso constantemente agora, já de um tempo para cá, com esses áudios, né? Mas a gente já sabia que, tecnicamente, né, já estava sendo utilizado o sistema de lawfare, né? E como é que a gente pode trazer isso para que as pessoas entendam, né, tecnicamente, o tamanho da mazela que foi criada nesse sentido? Pois é, a gente tem como um princípio tão fundamental, né, tão básico para o julgamento de qualquer um, que é a exigência de um juiz imparcial. A gente não vai falar mais em neutralidade, né? Há muito que a gente não fala em neutralidade. Ninguém é neutro, mas você tem que exigir daquele que está te julgando uma posição de imparcialidade, que ele não ocupe uma posição a favor de uma das partes ou contra alguma das partes. Isso é o mínimo que você espera no Estado de Direito, que esse juiz ele haja e decida levando em consideração, dando chance para os dois lados exporem suas questões, exporem seus argumentos, trazerem suas provas, e que a sentença que seja produzida, ela leve a sério os argumentos tanto de um quanto de outro. Né? O Código de Processo Civil de 2015, ele vai falar disso de maneira bem interessante ao dizer que o juiz, ao adotar uma tese, qualquer que seja, né, de culpa, de inocência, para usar os termos lá do direito penal, ele tem que enfrentar a tese contrária. Né? Se ele está dizendo que a pessoa é culpada, ele tem que enfrentar, e é culpado por causa da tese X, ele tem que enfrentar a tese contrária, que vai sustentar a inocência dessa pessoa. Acho que essa é uma coisa, né? Uma segunda coisa é que esse juiz que se coloca numa posição de investigador, que se coloca numa posição de eu estou combatendo a corrupção, ele saiu da função dele de juiz. Não é função do juiz combater a corrupção. Isso, eventualmente, até poderia ser pensado no papel do Ministério Público. Ainda assim, mesmo no caso do Ministério Público, é sempre muito importante a gente lembrar que o papel do Ministério Público é de defesa da lei, não é de acusação. O Ministério Público não tem um papel de acusação, o Ministério Público tem um papel de defesa da lei. Tanto é que se o Ministério Público, numa ação penal, em determinado momento ele ficar convencido da inocência do réu, ele é obrigado a requerer a absolvição do réu. O Ministério Público não tem que ficar acusando a pessoa, custe o que custar, não é? E se durante as investigações, isso é um dado que também apareceu nesse caso, né? Se durante as investigações aparece uma prova ali nas mãos do Ministério Público que pode beneficiar a defesa, ele não só pode, mas ele tem que compartilhar essa prova com a defesa. Né? Isso é o que se exige no Estado de Direito. O que a gente vai ver nesse caso, e mesmo sem considerar os áudios, mesmo sem considerar esses áudios do hacker lá, e que já sofreram perícia da Polícia Federal, dicas de passagem, sobre a autenticidade dos áudios, mas mesmo sem considerar isso, a gente tem algumas coisas que foram feitas nesse processo que mostram a ausência de imparcialidade e que foram listadas pela defesa no habeas corpus e que foram acatadas justamente pelos ministros. Por exemplo, a questão de ter sido feita grampeados os telefones não só do réu, mas de familiares do réu, sem justificativa para isso, e não bastando isso, grampeados os telefones dos advogados desse réu. Ora, uma das garantias fundamentais que nós temos como advogados é do sigilo nosso com o nosso cliente.
Você tem que ter garantido o sigilo seu com o seu cliente para que você possa desenvolver estratégias de defesa, para que você possa estabelecer linhas de defesa, coisas que nem o juiz deve ter acesso e menos ainda o Ministério Público, né? Que eles vão poder se antecipar, inclusive, àquilo que você está desenvolvendo como tese de defesa, a partir do momento que ele tem acesso às suas conversas com o seu cliente. Isso é absolutamente inaceitável. E uma coisa que o ministro Gilmar Mendes lembra muito bem no voto dele, o voto dele tem mais de 100 páginas, mas uma coisa que ele lembra muito bem é que esse mesmo ex-juiz já foi questionado, já teve questionadas atitudes parecidas com essas em processos, em vários outros processos muito antes da Lava Jato. Em várias oportunidades chegaram questionamentos sobre isso no STF. O STF chegou, inclusive, mais de uma vez pedir providências quanto à conduta dele, faça a corregedoria do TRF4 e faça o CNJ, e nenhum desses dois órgãos fez nada no passado. E isso, obviamente, acabou gerando, né, uma confiança para que ele pudesse agir da maneira como agiu. E não bastasse grampear, fazer esses grampos, né, sem totalmente fora do que permite a resolução 59 do CNJ, ele ainda pega parte desses áudios e divulga, né, coisa que tanto a Constituição quanto a Lei 9296, que trata de interceptação telefônica, quanto a Resolução 59 do CNJ, que também trata de interceptação telefônica, proíbem expressamente. Uma vez quebrado o sigilo telefônico ou bancário ou fiscal de uma pessoa, esse sigilo continua existindo face a terceiros. Pegar aquele áudio e colocar, passá-lo para um jornal, um telejornal, né, um telejornal de maior audiência no país, para que ele fosse lido, né, e feita aquela interpretação ali durante o jornal, aquilo lá é uma violação absurda à Constituição e à legislação que trata da matéria. Quer dizer, quando ele responde perante o STF de por que ele fez isso, ele diz que ele entendia que havia um interesse público na divulgação daqueles áudios, o que mostra que ele não era imparcial, porque ele admite que estava divulgando aquilo ali porque ele tinha um interesse em que o réu e a ex-presidente Dilma, enfim, sofressem aí alguma forma de punição política por causa do que eles estavam conversando. Só isso já mostra, né, uma tendência desse juiz para com a acusação e contra a defesa. Bom, gente, fazer um intervalinho, conversa boa, passa rápida, né? Tem falado isso aqui constantemente, né? Não saia daí, um minutinho só, daqui a pouquinho estaremos de volta aqui na TV Banqueta e na Rádio Cultura de Curitiba, com mais cultura geral e com essa pauta super interessante que é as decisões do STF. Não saia daí, um minutinho só. Todos os dias, milhares de pacientes de Nova Lima, Raposo e Rio Acima procuram o Hospital Nossa Senhora de Lourdes para receber atendimento, sendo que 80% deste atendimento é pelo SUS. O Hospital Nossa Senhora de Lourdes é filantrópico e sem fins lucrativos. Por isso, precisamos de toda a ajuda possível. A sua doação é muito importante para a restauração do telhado do hospital, que é uma das necessidades emergentes. Quando você doa para o Hospital Nossa Senhora de Lourdes, você não estará ajudando somente a restaurar o telhado do hospital, mas também a recuperar milhares de vidas. Quem está lá dentro precisa da ajuda de quem está aqui fora. Você pode doar qualquer valor e, para a sua maior comodidade, a nossa equipe vai até você. Seja um amigo do Hospital Nossa Senhora de Lourdes. Envie a mensagem "Quero doar" para o número que aparece aí no vídeo e saiba como ajudar. Hospital Nossa Senhora de Lourdes. Humanidade, carinho e atenção à vida. Apoio TV Banqueta. Com fome, fica muito difícil aprender. Por isso, vamos entregar milhares de kits pedagógicos para crianças e jovens e para suas famílias, cestas de alimentos e de material de limpeza. Assim, todos vão estudar protegidos e bem alimentados. Não é fácil, mas com a sua ajuda é possível. Criança Nota 10. Proteger a infância é acreditar no futuro. Apoio TV Banqueta.
A CAP, Casa de Acolhida Padre Eustáquio, trabalha para que crianças, adolescentes e seus acompanhantes tenham amparo e estrutura durante a luta contra o câncer e doenças hematológicas até a sua cura. Com trabalho, empatia, compromisso e transparência, a CAP transforma necessidade em esperança. Faça a diferença na vida das crianças e adolescentes com câncer e doenças hematológicas. Faça parte desta história. Conheça pessoalmente o nosso trabalho. Bom, de volta com Cultura Geral aqui na Rádio Cultura de Curitiba e também na TV Banqueta. Estamos entrevistando o professor Alexandre Melo Franco Bahia, constitucionalista, professor da Universidade Federal de Ouro Preto e do IBMEC também. Professor Alexandre, nós estamos vivendo um estado de exceção ou perto disso? Eu acho que estamos muito próximos disso. Quando você observa, por exemplo, duas coisas eu acho que são importantes, né, para a gente pensar nisso. Uma, eu estava falando agora há pouco dessa violação ao sigilo da divulgação. Quando isso foi questionado perante o TRF4, a resposta do TRF4 era de que aquela era uma situação excepcional que, portanto, exigia medidas excepcionais. E isso é algo bastante significativo, né? E não tem nada de excepcional ali, está tudo absolutamente previsto em lei. Eu acho que uma segunda coisa que a gente pode levantar aí as orelhas, né, para ver que tem alguma coisa muito errada acontecendo, é essa coisa de ressuscitarem a aplicação da Lei de Segurança Nacional, né, uma lei, a última versão dela, de 1983, ainda durante a ditadura militar, e que nos últimos 2 anos do atual governo houve um aumento de mais de 200%, 285% de inquéritos com base na Lei de Segurança Nacional, em todos eles se questionando servidores públicos, jornalistas, enfim, que fazem críticas ao presidente da República ou alguma medida tomada pelo presidente. E percebam, quando a gente está falando de críticas ao presidente, a gente não está falando da pessoa, né, do CPF ali, a gente está falando da instituição, né, do cargo que está sendo ocupado. E este cargo é, sim, passível de críticas com relação, por exemplo, à péssima condução com relação ao Covid-19. E aí, quando uma pessoa, então, faz uma crítica e ela recebe, né, a Polícia Federal abrindo inquérito a pedido do ministro da Justiça ou do próprio presidente, com base, pior ainda, né, numa lei como a Lei de Segurança Nacional, isso é extremamente questionável, isso é extremamente perigoso. Primeiro que essa lei, se tem alguma aplicação nos dias de hoje, vai ser sempre na defesa da democracia e nunca para o cerceamento da democracia, né? Em segundo lugar, assim, considerando que eu possa salvar alguma coisa dela. Em segundo lugar, o que a gente vai ter é um aparelhamento da Polícia Federal, que ao invés de estar se dedicando a questões como tráfico internacional de drogas, a ação de grupos armados, crime organizado, etc., está saindo por aí intimando pessoas, abrindo inquéritos, porque alguém chamou o presidente de X, Y, Z coisas. Ou seja, a Polícia Federal certamente tem... a gente tem como gastar melhor o grande volume de dinheiro público que sustenta a Polícia Federal, que até então fazia um trabalho, até muito pouco tempo atrás, fazia um trabalho muito sério, né? Essa história de Polícia Federal sendo utilizada para fazer esse tipo de coisa é algo absolutamente... há um desvio de função, de finalidade imenso, que precisa ser levada muito a sério. Professor, tem uma outra questão também que eu acho que está envolvida nisso, que é a tal da guerra híbrida, né? Esses ataques programados, né? Uma das conversas que nós tivemos aqui com Daniel Omar Pérez, e também foi na pauta no dia que o Safatli estava também, foi se levantada essa questão da reativação depois de 1948 do Comando Sul do Exército Americano, né, que é exatamente para agir com governos de países que têm interesse, que os Estados Unidos têm interesses ali nas suas reservas, nas economias e nas suas descobertas, né, como teve aí o pré-sal em 2008, né?
Essa ideia de guerra híbrida que usa vários ataques, né? Um ataque com mídia, com a lei, com o sistema de lawfare, essas coisas todas que vão descendo para a América Latina depois de Honduras, isso é uma realidade que nos afeta hoje, professor? Ah, sim, né? Eu acho que a gente precisa lembrar que há 10 anos atrás, mais ou menos, o Brasil era um país que despontava, né? Era um país que estava sendo colocado, uma revista como o The Economist, por exemplo, falando justamente como o país estava decolando, né? A gente estava com uma situação de pleno emprego, a gente estava com uma situação de se tornar aí a quinta, sexta economia do mundo, né? Com a questão do pré-sal, que é uma questão estratégica de qualquer país do mundo, né? A questão da exploração do petróleo, sobre a qual se movem guerras muito facilmente, né? Basta a gente pensar nas guerras do Iraque, do Kuwait, enfim, a própria pressão e tudo que existe ali com relação à Venezuela. E aí, esse país que estava indo para frente, né, que estava construindo uma sociedade mais igualitária, que inclusive chegou a prever que a parte dos ganhos aí com relação à exploração, uma boa parte, na verdade, dos ganhos com a exploração do pré-sal seria usada para saúde e educação, né? Nós chegamos a ser esse país que chegou a pensar, né, em usar os ganhos dos royalties do petróleo para saúde e educação. Imaginem se a gente não tivesse sofrido toda essa virada que a gente sofre, que talvez a gente hoje estaria numa situação com relação ao Covid muito mais tranquila, com universidades, centros de pesquisa desenvolvendo medicamentos, por exemplo, vacinas, né? E não com as instituições absolutamente destruídas e cicoteadas que a gente tem hoje. E hoje estamos numa situação de que já fomos rebaixados aí para a 10ª economia, devemos, nos próximos 2 anos, cair mais ainda, temos uma situação de desemprego aumentando, de estagnação e decréscimo, na verdade, econômico, combinado com inflação, o que é algo bastante curioso, porque nossos períodos de inflação, né, que puxava a inflação, se davam justamente em épocas de crescimento econômico. Agora nós temos uma situação de paralisia econômica, de aumento do desemprego, combinado com inflação, né, em que boa parte das plataformas da Petrobras com relação ao pré-sal já foram vendidas. Enfim, nós temos aí toda uma atuação de lawfare, como você lembra, nós temos uma atuação de mídia, né, de uma elite absolutamente entreguista, né, que na verdade prefere que o país esteja mal, mas que pelo menos a sua empregada não esteja pegando o mesmo avião que essa pessoa está pegando, né? Então é realmente muito, muito triste morar num país com o potencial que a gente tem e ver todo esse potencial ser jogado fora com base numa agenda pseudo-moralista, combate à corrupção, quando na verdade a gente sabe que não é nada disso. Aliás, muitas vezes pelo contrário, né? Falando em Polícia Federal, que eu estava falando agora há pouco, você vai verificar que houve uma diminuição do número de inquéritos, do número de operações da Polícia Federal para o combate à corrupção e desvio de dinheiro público desde a ascensão desse atual governo. Obviamente não é porque a gente tem menos corrupção, mas porque obviamente há um menor interesse em que isso seja descoberto e que isso seja combatido. A gente está muito longe de uma sociedade mais clara, que entende o papel, de fato mesmo, né, da participação popular, do desenvolvimento humano, a importância que tem de a gente criar políticas públicas que façam com que o cidadão, e com a periferia do Brasil, que é extensa demais, né? Grande parte da população brasileira não tem acesso. Eu estava vendo alguns dados aqui hoje, por exemplo, você tem aí 6 milhões de pessoas que não têm banheiro público, não tem banheiro, né? Um banheiro só dela e tal, para ela poder utilizar, né? Casas com 10 milhões de pessoas, né? De famílias morando 6, 7, 8 pessoas no mesmo lugar e tal. A gente está muito longe disso, professor, de
dessa elite que a gente tem, que não quer despoluir o Tietê, mas ele quer tomar banho lá em Paris, né? Ele não quer ter essa identificação nacional, né? Ela quer, como dizia o Simão Bolívar, que a gente continue sendo crioulos da coroa, né? Então, assim, como é que a gente pensa isso, professor? Como é que é também criar um conhecimento, como você está em Ouro Preto, né? Militando, né? Porque a profissão, a atividade de professor virou uma militância, né? No Brasil. Como é que é tudo isso e como é que é passar tudo isso daqui para frente, professor? Olha, para quem se formou, né, eu me formei numa época em que o país estava muito mal, né, a gente estava com a economia estagnada, com grande desemprego, pouquíssimas perspectivas, isso lá em 2001, quando eu me formei na graduação. Ver o país se transformar no que nós chegamos a nos transformar, né, uma situação de pleno emprego, de crescimento econômico, de controle das contas públicas, enfim, de investimentos em ciência e tecnologia, a gente desenvolvendo know-how, desenvolvendo tecnologias próprias, etc, etc, né? E, de repente, ver tudo isso se perder é algo que, por um lado, nos entristece demais, né? Porque eu acho que todos nós chegamos a vislumbrar, a sonhar o que esse país poderia ser e o que, de certa maneira, estávamos nos tornando. E aí, quando todo esse retrocesso começa, tem um cartaz de uma dessas manifestações a favor dessa coisa toda que a gente está vivendo hoje, né? Que eu acho que é extremamente significativo, que é uma senhora branca, né, de classe média alta, claramente pelas roupas que ela usava, segurando um cartaz dizendo eu quero meu país de volta. Para mim, isso é bem o resumo do que é a elite desse país, né? Ela quer que, na verdade, as coisas voltem a essa situação semi-escravocrata que a gente sempre teve nesse país, né? Em que as pessoas sabiam o seu lugar, né? Cada um sabia o seu lugar e ninguém ousava querer ser mais do que aquilo que a sua condição de nascimento lhe proporcionava. Por outro lado, ao mesmo tempo, eu vejo que a gente ainda não perdeu tudo que a gente já ganhou ali. Houve um empoderamento, me parece, de movimentos sociais, como o movimento negro, o movimento de mulheres e o movimento LGBT, que eu acompanho mais de perto, que, ao mesmo tempo, não se dão por vencidos, né? E, ao contrário, têm conseguido aqui e ali, a duras penas, algumas vitórias, alguns avanços. E aí, nesse sentido, eu tenho muita esperança, né, de que esses movimentos e as pessoas que foram formadas ali e novas gerações que vêm sendo formadas por aquelas pessoas, aquelas lideranças que surgiram ali, possam fazer a diferença no futuro, né? A gente ainda tem aí o próprio STF dando algumas decisões, como, por exemplo, a decisão recente para proibir a alegação de legítima defesa da honra, né? Um entulho bizarro do passado que ainda insistia em estar entre nós. As decisões do STF mesmo sobre a questão LGBT, sobre pessoas trans, doação de sangue, etc., que ainda mostram alguns lampejos aí de esperança de que uma nova geração que está surgindo aí, filha dessa época em que a gente criou, né, novas bases e que, enfim, pode me dar aí alguma esperança de que as coisas vão melhorar no futuro. Talvez não no futuro breve, mas médio e longo prazo. Pensar na democracia é isso mesmo, né? Você dá 10 passos para frente, depois você volta a 4, depois você anda mais um pouco, é um avanço, né? Pensar, né? Pelo menos, né? A gente estava falando, eu anotei que agora tem um recorte para fazer, porque eu queria falar da Lei de Segurança Nacional e justamente falar dessa legítima defesa da honra, né? Como diz muito bem pontuado por você, professor, esses entulhos que ainda existem no ordenamento jurídico brasileiro, né, que não é usual mais, né, mas ele está lá positivado, ele está lá ainda no código, isso pode trazer
algum recalque hoje de atraso e de aplicação, porque corre o seu risco, por exemplo, do STF ter que decidir isso, né? Legítima defesa da honra é uma coisa que, dentro da sala de aula, no primeiro período de uma faculdade de Direito, já diz, isso aqui nem tem aplicação, tem mais, né? E tem que colocar a nossa corte maior para decidir sobre isso. A gente não está precisando de talvez repensar também no âmbito legislativo, como abolir essas coisas do nosso ordenamento jurídico, professor? Pois é, mas o grande problema do legislativo no Brasil tem sido a incapacidade dele de tomar posição sobre questões polêmicas, né? Eu nem acho que isso deveria ser considerado uma questão polêmica, mas, infelizmente, para uma parte aí dos parlamentares, mexer com isso seria, de repente, desagradar alguns setores conservadores. Essa questão da legítima defesa da honra, eu também achava que ela era algo que já tinha sido, que a gente falava dela só como algo histórico. Mas aí, quando foi feita uma pesquisa, quando essa questão ela voltou, no ano passado, o STF chegou a decidir um caso em que a alegação de absolvição do réu se deu em razão da legítima defesa, apesar de que não foi sobre isso que o STF decidiu, mas isso acabou ganhando muita mídia. Aí a gente vai descobrir que nos júris dos interiores desse país, isso ainda tinha eco até os dias de hoje, que é algo muito surpreendente de imaginar que na segunda metade do século XXI, um homem ainda seria absolvido com base numa tese absurda dessas. E aí, nesse sentido, é claro, né, seria o ideal que esse tipo de coisa fosse decidida pelo legislativo, que, por exemplo, na legislação sobre a Lei Maria da Penha ou do feminicídio, tivesse, na verdade, algo bem explícito nesse sentido, mas, infelizmente, o nosso legislativo não toma posição sobre essas questões. A mesma coisa a Lei de Segurança Nacional. Existem mais de 20 projetos de lei tramitando no Congresso Nacional para revisar a Lei de Segurança Nacional, só que não existe vontade política do próprio Legislativo em fazer uma lei que seja consentânea com a Constituição de 88. E aí, mais uma vez, o Judiciário é chamado para falar sobre isso, né? Infelizmente, eu realmente preferiria que essas decisões viessem do Legislativo, que é o órgão aí de representante maior da democracia, né? Mas até que o Legislativo resolva assumir as suas funções, a gente vai precisar aí ficar dependendo do Judiciário para fazer isso. Bom, gente, deixa eu fazer mais um intervalinho, vou fazer mais um intervalo aqui na TV Banqueta e na Rádio Cultura de Curitiba. A gente está conversando com o professor Alexandre Melo Franco Bahia, professor da Universidade Federal de Ouro Preto. Não saia daí, é um minuto só, e nós estaremos de volta aqui na TV Banqueta e na Rádio Cultura de Curitiba. A CAP, Casa de Acolhida Padre Eustáquio, trabalha para que crianças, adolescentes e seus acompanhantes tenham amparo e estrutura durante a luta contra o câncer e doenças hematológicas até a sua cura. Com trabalho, empatia, compromisso e transparência, a CAP transforma necessidade em esperança. Faça a diferença na vida das crianças e adolescentes com câncer e doenças hematológicas. Faça parte desta história. Conheça pessoalmente o nosso trabalho. Com fome, fica muito difícil aprender. Por isso, vamos entregar milhares de kits pedagógicos para crianças e jovens e para suas famílias, cestas de alimentos e de material de limpeza. Assim, todos vão estudar protegidos e bem alimentados. Não é fácil, mas com a sua ajuda é possível. Criança nota 10. Proteger a infância é acreditar no futuro. Apoio TV Banqueta. Todos os dias, milhares de pacientes de Nova Lima, Raposo e Rio Acima procuram o Hospital Nossa Senhora de Lourdes para receber atendimento, sendo que 80% deste atendimento é pelo SUS. O Hospital Nossa Senhora de Lourdes é filantrópico e sem fins lucrativos, por isso precisamos de toda a ajuda possível. A sua doação é muito importante para a restauração do telhado do hospital, que é uma das necessidades emergentes. Quando você doa para o Hospital Nossa Senhora de Lourdes, você não estará ajudando somente a restaurar o telhado do hospital, mas também a recuperar milhares de vidas. Quem está lá dentro precisa da ajuda de quem está aqui fora. Você pode doar qualquer valor e, para a sua maior comodidade, a nossa equipe vai até você.
Seja um amigo do Hospital Nossa Senhora de Lourdes. Envie a mensagem "Quero doar" para o número que aparece aí no vídeo e saiba como ajudar. Hospital Nossa Senhora de Lourdes. Humanidade, carinho e atenção à vida. Apoio TV Banqueta. De volta com Cultura Geral, aqui na Rádio Cultura de Curitiba e também na TV Banqueta. Professor, nós estamos entrevistando o professor Alexandre Melo Franco Bahia, professor de Direito Constitucional da Universidade Federal de Ouro Preto. Professor Alexandre, a gente está indo para a parte final do programa. Eu queria falar um pouquinho dessa ideia de quase que a gente estava começando ali a ver resquícios de um estado de bem-estar social ali, acontecendo, começando a fluir para dar uma aflorada melhor na Constituição de 88. Como lidar com esses desmontes que a gente está vendo, não só da legislação, mas também das políticas públicas, que, obviamente, né, esbarra lá dentro da sua sala de aula, dentro dos seus estudos do processo, né? O senhor que é um autor de livros do processo, eu tenho alguns, né, que eu fico honrado e tudo, mas como que é lidar com toda essa ideia de desmonte disso tudo que nós tínhamos começado ali, 5%, 10%, a construir isso com a sociedade brasileira? Pois se a gente não tivesse vivido isso, né, talvez a gente não soubesse o tanto que dói ver as coisas se perderem. O grande problema é justamente esse, né, como, aliás, vai dizer o Schopenhauer, né, a maior tristeza ela vem não da gente imaginar o que a gente poderia ter tido, mas da gente já ter tido, pelo menos, um vislumbre e ter perdido, né. Mas é isso, eu acho que a democracia ela se faz por lutas e, como dizia um ex-professor meu, toda democracia está sempre sujeita a tropeços e a retrocessos. Nós estamos vivendo hoje um tropeço, um retrocesso, que, quando a gente está imerso nele, parece que é a coisa mais terrível do mundo, né? Mas eu ainda quero acreditar que essa é só realmente uma fase, que aquilo que foi construído ali atrás, quando a gente formou toda uma geração de pessoas que antes não tinham acesso à universidade, que tiveram acesso a coisas, mesmo bens de consumo, enfim, que tiveram uma ascensão, que isso não fica no vazio, que alguma coisa disso permanece, né? Então, tenho muita esperança de que essas novas gerações que hoje chegam às universidades, que chegam, enfim, aos postos de trabalho, aos movimentos sociais, que eles não vão aceitar mais, né, que as coisas voltem a ser como elas eram antes dessa ascensão, que o tal do país que aquela senhora queria de volta, que esse país já não existe mais. Eu prefiro acreditar que esse país morreu, né, esse país escravocrata, né, que mata mulheres, que mata LGBTs e tudo mais, que esse país morreu, né? E prefiro acreditar mais ainda que o que nós estamos vivendo hoje, que é Hegel que vai falar isso, né, é só aquele último voo da ave de Minerva, né? Aquela coisa que vê que o mundo está mudando, que vê que as coisas estão mudando e tenta desesperadamente se agarrar aí aos velhos padrões. Mas eu espero que seja realmente isso, né? Que a gente, na verdade, esteja a um passo de voltar a construir. O que nós estamos fazendo hoje é só destruir. O que nós estamos vendo hoje é só uma situação de terra arrasada, né? Mas que num futuro breve a gente possa voltar a construir, nos voltar para a Constituição de novo, para os caminhos dos objetivos da Constituição, de construção de uma sociedade livre, justa, solidária, sem discriminações, enfim. Eu ainda tenho esperança de que a gente consegue virar isso daí. Professor, a gente está indo bem para o finalzinho mesmo, tem mais duas perguntas, que eu acho que tem muito a ver com isso que a gente está conversando, que é esses ataques à democracia, a nossa democracia de baixa incidência. Eu estou insistindo nisso porque é uma coisa que o Ciro falou lá atrás, nós já falamos disso lá em outros programas também, o Safato fala, o Dunker, o Daniel Amar Pérez, o Fábio Belo, tantos outros pensadores, né, aqui no programa já falou isso, já passaram por aqui falando isso. Então, esses ataques dessa democracia de baixa incidência, ela pode nos levar
a um movimento da ação como a Itália fascista que teve naquele período? Eu acho que a gente já está vivendo isso, né? Quando que você poderia imaginar que iriam pessoas ficarem acampando ali na Praça dos Três Poderes com armas, né? Aquele movimento lá chamado de movimento dos 300, alguma coisa assim. A própria virulência com que as pessoas têm sido atacadas quando elas fazem qualquer crítica a esse governo. Veja, por exemplo, o caso daquela médica que quase foi indicada para ser ministra da Saúde, que depois que descobriram que ela havia já feito alguma crítica à forma de condução da pandemia, ela sofreu um monte de ameaças de morte. O João Willis, que teve que fugir do Brasil por causa dessas ameaças. Uma ex-professora da UNB, que também teve que fugir por causa de ameaças. Então, a gente está vivendo uma situação de protofascismo, né? De grupos fascistas muito séria, e precisamos lidar com isso de forma muito severa, usando aí todo o devido processo legal e a Constituição, mas precisávamos estar lidando isso de maneira muito severa, porque a gente tem agora mesmo um assessor da Presidência da República que está sendo acusado de fazer gestos de supremacia branca, um ex-secretário de comunicação deste mesmo governo, que também foi exonerado porque fez um vídeo com toda uma estética que lembrava um vídeo do ministro da propaganda do Hitler. Essas coisas não podem ser minimizadas. Está para voltar para o governo, eu vi esses dias aí, né? Está para voltar para o governo, né? Ah, é? Nem sabia. Deixaram a poeira baixar e agora vão chamar ele de novo. Pois é. Para encerrar, professor, nós temos muita dificuldade ao longo da história, né, do Brasil, país que a história conta, né, que o país é um país que ele se sustenta através de golpes, né, um atrás do outro desde 1800. Nós temos muita dificuldade de lidar com as garantias fundamentais e os direitos individuais, professor? Eu acho que essa questão que você coloca dos golpes, né, ela mostra muito alguns problemas muito sérios com relação a gente lidar bem com direitos e garantias fundamentais. Essa lenda que a gente formou no Brasil de que se tudo der errado na política, os militares estão logo ali como última reserva ética para nos defender de nós mesmos, né, nos defender das nossas próprias escolhas políticas. Tudo isso enfraquece muito a construção de uma comunidade, né, de livres e iguais, como vai dizer o Dworkin, ou de uma sociedade acostumada à democracia, como vai dizer o Habermas, né? Imaginem que nos Estados Unidos, por exemplo, seria impensável você imaginar uma pessoa chegar e pedir intervenção militar, deposição, seja dos membros do Congresso ou dos membros da Suprema Corte. Bom, seria impensável até o último acontecimento, né? Mas certamente a coisa dos militares, dessa militarização que a gente vê hoje, por exemplo, neste atual governo, talvez, paradoxalmente, possa servir para a gente repensar, para que as pessoas repensem essa aura de que os militares são melhores governantes, melhores administradores do que as pessoas civis. Quem estava falando sobre isso esses dias acho que era o Reinaldo Azevedo, né? Nós temos o governo mais militarizado da nossa história. Nem na época da ditadura militar havia tantos militares em tantos cargos públicos. E todo esse desastre que está sendo este governo, inclusive com relação à saúde, mas não só, talvez, paradoxalmente, possa fazer com que essas mesmas pessoas pensem duas vezes antes de achar que os militares são a solução para os nossos próprios problemas. Ao contrário, né? Dentro das regras do jogo, da democracia, do respeito aos direitos e garantias fundamentais que a gente pode construir uma sociedade melhor. Não é nenhuma solução mágica, messiânica ou mitológica que vai nos resolver os nossos problemas, e menos ainda soluções autoritárias nunca vão resolver o problema, né? A gente só aprende democracia, só evolui na democracia vivendo a própria democracia.
Bom, gente, chegamos ao final do programa Cultura Geral. Professor Alexandre, muito obrigado mais uma vez pela sua participação aqui no Cultura Geral, que evoluiu bastante depois da rádio, né, professor? Muito obrigado. Eu fico muito feliz e muito satisfeito de saber que eu posso contar com você aqui na medida que a gente precisa de uma voz lúcida, principalmente no direito, viu? Eu que agradeço o convite, muito bom estar de volta aqui. Bom, gente, chegamos ao final do programa Cultura Geral. Um grande abraço e voltaremos amanhã com mais um programa Cultura Geral com uma pauta super especial aqui também. Um grande abraço e até amanhã para todos vocês que estão aí em Curitiba e aqui também em Minas Gerais. Um grande abraço e até amanhã, se Deus quiser. Cultura Geral. Apoio. UniBH. Aqui, sua nota do Enem vale mais. Inscreva-se em unibh.br/Enem. Caixa de Assistência OAB Nova Lima. Caminho seguro para os advogados de Minas Gerais.